Para o nosso convidado de hoje do Jazz Masters Talks, vinho, música e poesia é um trio quase imbatível. E quando ele consegue unir essas paixões de uma só vez, então, para ele é quase o paraíso. E nada mais propício do que juntar essas paixões à sua longa experiência como ator, em uma carreira que decolou depois de uma bem-sucedida jornada como modelo internacional. Toda essa combinação de talentos, na verdade, é um fator determinante do sucesso para quem hoje não vive sem soltar a voz, seja com o seu trio de jazz ou nos inúmeros espetáculos musicais que ele já atuou. É um prazer enorme conversar com esse polivalente ator Juan Alba. Oh, que maravilha, que introdução. Olha, quero te dizer, Paulo, assim, te agradecer muito o convite para estar aqui. É muito emocionante para mim, a gente já conversou, né, um pouquinho e você sabe o quanto eu sou fã, sou seu fã do programa, já ouço o programa já há muito tempo, para mim é uma fonte de pesquisa musical e, enfim, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Que bacana. E olha, muito obrigado e também trazendo aqui os nossos convidados para cantar, para tocarem ao seu lado aqui, né? Isso, Gabriel Fabre e o André Bedurê, que estão fazendo lá o espetáculo Sidney Magal musical com a gente. Muito mais que um amante latino, a gente vai falar sobre ele. Você sabe que a Débora de Boa, eu conversei com ela, ela falou assim, quando caiu na minha mão o Magal, ela falou, não pensei em mais ninguém. Ela falou assim, bom, primeiro o Juan, depois agora eu vou ver quem mais vai estar na peça, né? Nossa. Vocês têm uma ligação já há muito então... tempo? Eu ia fazer outras perguntas, você vê, roteiro assim, você faz... Eu fiz um musical com a Débora, muito interessante, um infantil, na verdade, chamado Guerra na Casa do João, onde eu fui, ela falou assim, olha, Juan, não sei como é que você vai fazer, mas você vai tocar violão nessa peça. E aí eu tive que aprender na marra a tocar violão, então eu devo o pouco violão que eu toco à Débora, porque esse espetáculo foi um espetáculo muito bacana, que a gente apresentou aqui em São Paulo, no Sesc, e depois rodamos várias cidades no Brasil, que contava a história de um adolescente que vivia o drama da separação dos pais. Então, um espetáculo muito bacana, então isso foi em 2003, 2004, algo assim. Então, a minha história com a Débora já faz algum tempo. Mas você começou pequenininho, né? A gente estava conversando, você é um campineiro e capixaba ao mesmo tempo. Exatamente. Como é que foi essa formação? Você foi seus pais foram para Campinas? Isso, eu nasci em Campinas, com 2 meses fui para o Rio, morei lá até os 6 anos, que meus avós moravam lá, e meus pais, minha mãe é carioca, meu pai é argentino, criado no Rio de Janeiro. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho em Vitória, e aí aos 6 anos eu fui para lá, então toda a minha infância e adolescência eu passei em Vitória, meus grandes amigos de adolescência são de lá, a mãe das minhas filhas é capixaba também, a minha filha mais nova é capixaba, então eu tenho uma ligação muito forte, meu pai mora lá ainda, meus irmãos. Então, eu sou campineiro com coração capixaba. Mas você foi conhecer Campinas muito mais tarde, Sim, né? Sim, conheci Campinas já com 28 anos. Você foi fazer um espetáculo ou você foi lá para conhecer? Eu fui fazer um trabalho, um trabalho em Campinas, acabei conhecendo. E hoje a família da minha esposa tem um sítio em Valinhos, então hoje, né, com a idade que eu tenho, passei a frequentar bastante Campinas, então é uma história muito interessante. Agora, de mais velho, vim ter uma frequência maior em Campinas e região. Que maravilha, muito bacana, que maravilha. Agora, você já começou cedinho, né? Me parece, a sua carreira como ator. E foi obviamente, o infantil, não foi? Não. Como é que foi isso? Não, na verdade, na minha adolescência eu era nadador, né? O meu sonho era o seguinte, Paulo, eu queria morar fora do Brasil. Você foi modelo também ou não? Isso. Então, eu queria morar fora do Brasil. E meus pais não tinham condição na época de me financiar para estudar fora e tal, não sei o que. Eu falei, bom, eu comecei a natação com uns 13 anos, falei assim, eu acho que a natação, na época, a equipe brasileira de natação estava tendo um êxito muito grande e tal, na época do Djan Madruga. Sim. E eu falei, bom, vamos ver se por aí eu começo. Aí fui fazer faculdade no Rio, já com uns 18 anos, e aí chegando lá fui treinar na Gama Filho, passei para a Gama Filho justamente com essa intenção, e nos primeiros 6 meses treinando lá, eu falei, bom, não vai dar para mim, os caras eram um nível muito acima. E aí nessa época começaram a me convidar para fazer trabalhos como modelo, desfile e tal, eu falei, opa,
ó, tá aí uma chance de eu realizar o meu sonho. E foi justamente com a profissão de modelo, aos 21 anos, que eu vim para São Paulo, trabalhei um ano aqui e logo em seguida fui para a Europa e depois para os Estados Unidos, morei 7 anos lá. E só mais tarde, mas nesse período... Você ficou onde nos Estados Unidos? Eu morei em Nova York. Nova York. 3 anos e meio. E nessa época lá em Nova York, eu comecei a fazer muitos comerciais de TV. Então eu acabei fazendo o curso de interpretação, a música que sempre me acompanha. Na verdade, a minha primeira expressão artística foi cantando, né? Minha mãe tinha os discos de Elvis Presley e Nat King Cole, enfim. E minha avó curtia muito a música brasileira, então eu colocava os discos, imitava muito o Roberto Carlos. Tinha aquela, não sei se você vai lembrar, tinha uma enceradeira que parecia o microfone do Roberto Carlos. Eu imitava muito o Roberto Carlos naquela época. De cair dele, exatamente, né? Exatamente. Então, e aí, só depois disso, já com 30 e poucos anos, foi que eu passei a me dedicar mais. Meu primeiro trabalho na televisão foi como apresentador. Então, como é que foi isso? Aliás, eu ia falar em Nova York, você deve ter visitado muito lojas de disco ali, a Tower. Sim, enfim. sim. Não, esse era o que você esse era o meu ali? quintal, né? Era o meu quintal. Procurava e ali perto da Tower muitas... tem aquelas pequenininhas também, que você vai ficar ouvindo, né? Exatamente. Esse era o grande lance, né? Você ouvir, na época o CD tava em alta, então a oportunidade de ouvir os discos, né? Eu passava tardes e tardes e tardes na Tower Records pesquisando música, e sempre muito voltada no estilo de música que você toca no Jazz Masters, né? Então... para mim foi uma grande alegria quando eu voltei para o Brasil em 93, já casado e com uma filhinha, com a Vitória, com a minha mais velha, de poder ter um programa que, na verdade, era um complemento, assim, matava saudades de toda essa pesquisa que eu fazia lá em Nova York com o seu programa. Então era muito prazeroso para mim, e esse estilo de música que sempre me acompanhou e tal. Então, voltando para a coisa do ator, na televisão eu tive a minha primeira oportunidade como apresentador no programa Brasil Verdade, da Bandeirantes. É isso que eu ia perguntar. Direção do Wilton Franco. Você apresentava, era repórter? Que você fazia, era um misto de... Então, eram vários apresentadores, e eu era um deles. A gente fazia algumas matérias, né? O Wilton Franco foi quem iniciou o programa Povo na TV, dirigiu os Trapalhões, enfim... Um cara muito experiente, e ele me deu essa primeira oportunidade. Dali eu falei, bom, deixa eu começar a estudar, quem sabe surge uma outra oportunidade. E aí, no ano 2000, foi que eu tive minha primeira oportunidade como ator na novela Terra Nostra. Josué. Exatamente, onde eu tive o personagem, era uma pequena participação na novela, e inesperadamente teve uma repercussão grande, e isso, graças a Deus, me abriu portas, né, para que eu pudesse estar aqui hoje, sentado com você. Imagina. Mas musicais, assim, entraram na sua vida? Então, nessa época... Você chegou a fazer New York? Fiz. Com uma streaming. Nessa época, os musicais começaram a chegar com bastante força no Brasil, e aí eu comecei a me dedicar com mais afinco com essa finalidade. Né? E aí fiz esse musical com a Débora, fiz um outro com a Débora também, e aí fiz os Cafajestes, que era, inclusive, a segunda versão, que foi com o Léo Jaime. O Léo Jaime estava no elenco também, isso. Então foi um trabalho muito legal, e acabei tendo essa oportunidade de fazer o New York, que foi um grande musical. Muitas pessoas acham que o New York foi uma adaptação de algum musical da Broadway, mas não. Foi uma adaptação do filme, né, onde teve a Liza Minnelli, o Robert De Niro e o Fábio... Foi em 77, né? O filme, sim. E o musical foi agora em 2010, foi uma adaptação do livro do maestro Fábio Oliveira com a Juliane Daoud. Eles fizeram uma adaptação e montaram esse espetáculo com a direção do Zé Posse Neto. E foi uma coisa maravilhosa, um privilégio trabalhar com a Alessandra. Tinha coisa de sax também ou não? Tinha. Você aprendeu a tocar também ou não? Não, eu fakeava. Eu combinei com o cara que tocava sax, eu falei assim, na hora que eu vier aqui é o agudo, na hora que eu vier aqui é o grave. Então, aí ficamos... Sensacional. Como eu tinha noção de música e tudo mais, né? Você sabia para onde ia, eu sabia para onde ia, e ele me acompanhava. Na verdade, ele acompanhava os meus movimentos, né?
Então, olha, eu enganei bem, viu? Porque Achando muita que você gente tava... achando que eu estava tocando sax. Mas foi um espetáculo maravilhoso, foi Sem um dúvida. grande sucesso. Tivemos casa lotada praticamente todas as sessões. Então, foi para mim foi um divisor de águas que justamente me aproximou ainda mais dos clássicos do jazz, da história do jazz, né? Que a gente contava um pouco no musical essa história. E foi sem dúvida nenhuma, o New York foi um divisor de águas para mim. Agora, de New York para o nosso clássico brasileiro, como é que foi? Olha, eu fiz Nosso querido poetinha, né? Vinícius de Moraes. Isso, eu fiz esse foi é ainda um espetáculo musical muito incrível, que eu tive o privilégio de trabalhar com a Célia e com a Jane Duboc. Duas vozes maravilhosas. Exatamente. Né? E eu falei para a Célia assim, eu falei, Célia, acho que eu te conheci tarde demais, né? E xinguei ela bastante quando ela foi embora, quando ela nos deixou, infelizmente, e fiquei muito, muito próximo da filha dela. E enfim, foi um encontro muito bacana. E recentemente a gente fez um show lá no Clube Paulistano, já com a Grazi Medori, que é a filha da cantora Cláudia. Então é um espetáculo muito bacana, onde a gente conta um pouquinho da história do Vinícius de Moraes. Os anos 60 e 70 foram fantásticos em termos de vozes, né? De talentos. De tudo, né? De tudo, da poesia. Eu acho que a música brasileira, até hoje, o mundo se alimenta dessa época, né? Da nossa música. Eles reverenciam muito o Brasil, justamente da criatividade das pessoas que fizeram música nessa época. Bom, mas agora eu estou aqui maravilhado com todas as histórias, mas eu quero saber o seguinte, quando é que você efetivamente começou a falar, não, eu vou cantar, vou soltar a voz, como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Então, na verdade eu tenho que agradecer uma pessoa que foi quem sempre me incentivou muito, que foi o Juno Andrade, que hoje é casado com a Xuxa. Sim, sim. Ele é um grande compositor, um grande cantor, e nós nos conhecemos na casa de um amigo em comum na praia. E aquelas tardes de violão e tal, eu começando a cantar com ele. Ele falou assim, cara, mas por que você não canta? Ah, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Enfim, resumindo a ópera, eu comecei a fazer aula de canto, visando os musicais. Aí a minha professora de canto virou para mim e falou assim, na segunda ou terceira aula, falou assim, olha só, não que você seja um ator ruim, não, mas eu acho que você está na profissão errada. Aí eu falei assim, porque você tem que cantar. Eu falei assim, olha, eu já tentei montar algumas bandas e tal, e nunca consegui. Aí ela falou assim, o seu problema é a banda? Eu falei assim, Ela falou assim, então faz o seguinte, você arruma um lugar para tocar, que eu arrumo a banda para você. Eu falei, tá bom. Aí o Juno me manda uma mensagem, falou assim, tô tocando num bar aqui na Vila Olímpia, vem me ver e tal. O lugar era o Bárbaro, que nem existe mais hoje, em frente ao restaurante Na Kombi ali, na Vila Olímpia. Aí eu fui lá, aí eu conheci o gerente do lugar e tal, aí o Juno virou pro cara e falou assim, olha, esse cara canta demais, acho que você devia botar ele aqui antes de mim, porque o Juno tocava pop rock, né? Pô, por que a gente não faz uma noite aqui, ele canta black music e tal, e eu continuo com pop rock. Olhei para ele assim, o cara falou assim, pode ser. Aí eu fui na minha aula no dia seguinte e falei assim, olha, já arrumei o lugar para tocar, cadê a banda? Enfim, ela montou uma banda para mim com músicos incríveis. E aí eu comecei tocando lá na noite e tal. E isso me deu uma bagagem muito grande. Toquei 3 anos e meio nesse bar. A gente pegou o bar com... Eu e o Juno, na verdade, pegamos o bar com 200 pessoas, deixamos o bar com 1.200 pessoas lotado. Foi uma época muito gostosa. E a noite bacana. É incrível, né? A noite dá essa cancha, né? O jeito de você lidar com as pessoas, sim, se soltar e repertório, vai, né? Enfim, achar o repertório certo, né? Foi muito interessante. E aí, quando eu fui fazer o New York, foi depois desse período, aí eu já estava com essa bagagem, com essa experiência, e aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer um outro tipo de repertório, uma coisa que tenha mais a ver com a minha idade, que tenha a ver com aquilo que eu realmente gosto. E aí comecei a
me voltar mais para os estándares de jazz, para as coisas, e para as músicas, algumas músicas brasileiras também, que tem essa pegada mais jazzística, né? Bom, e aí depois com a minha história com vinho também, tô de alguma maneira tentando me inserir essas duas paixões da minha vida, né, Paulo? Que é a música e o vinho, e vamos ver o que vai dar. Eu acho que o artista, né, a gente tem sempre que estar se reinventando, criando coisas novas, pintando o set, né? Agora recriar. A gente tem que falar desse atual personagem. Nós vamos falar mais no final sobre isso, mas eu queria que você mostrasse, já que a gente está falando desse poder vocal todo, que você canta muito bem, você está fazendo agora, vai fazer Magal, né, que é um ícone pop nosso dos anos 70, iniciou ali praticamente, assim, arrasta, né? Onde ele leva é performático. Sim. Até em humor também ele é muito bom, né? É um grande ator e tudo mais. Antes de falar da peça e tudo mais, vamos soltar essa voz que eu estou querendo ouvir. Tá bom. O nosso Juan Alba com uma do Magal, que vocês vão poder assistir no Teatro Porto. A gente trouxe duas músicas aqui do Magal que estão no repertório do musical e, bom, uma é bem conhecida e a outra de um disco maravilhoso que ele fez, Magal e Big Band. Qual que a gente vai fazer primeiro aí, galera? Acho que a gente falou de Big Bands agora, de jazz, talvez seja por aí, né? Então vamos. Vamos fazer o Nada Além, que foi gravado também por muitos outros artistas e que o Magal gravou nesse disco Sidney Magal e Big Band. Nada além de uma ilusão. Chega bem, que é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz. E eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor a ilusão do amor. Eu não quero e nem peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz. E eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor a ilusão do amor. Eu não quero e nem peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Grande Magal. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso. O Magal é uma figura, né? Sim, uma figura... Menescal teve uma grande força ali no começo da carreira dele. Importância. Né? E temos que dizer que ele era primo do Poetinha, né? Primo do Vinícius de Moraes, enfim, a mãe dele era uma grande cantora também, enfim, ele tem toda uma
uma família ali que ele tem herança, né? Tem herança, né? Isso é bem bacana. Me fala uma coisa, antes de falar do Magal, eu só queria dar um toque do seu projeto, né? A gente estava batendo um papo aqui antes sobre vinho, Sim, né? sim. Love, Wine and Jazz, né? Love, Wine and Jazz. Agora é Juan Alma Trio. De onde veio essa paixão toda? Olha, o vinho, eu acho que além aqui no Brasil é bebida, né? Na Europa é alimento, né? Então acho que ele tem uma história muito interessante. A gente não pode esquecer que o vinho é agricultura, né? E tem muitas coisas que envolvem a produção de um vinho, né? E essa cultura vem de geração, passam de geração em geração. E aqui no Brasil, agora felizmente, de uns anos para cá, de 2 décadas para cá, um pouco mais, a gente já vem tendo uma cultura muito grande de vinho, produzindo grandes vinhos, os nossos espumantes são premiados, mas eu sempre tive uma dificuldade assim, de compreender um pouco a tecnicidade, né? Os grandes sommeliers, os grandes entendedores de vinho, os programas de vinho sempre abordam muito o lado técnico da história. Então eu sempre tive vontade de facilitar essa linguagem, essa comunicação, né? De falar sobre o vinho de uma maneira mais com que as pessoas que queiram começar a beber vinho entendesse, a gente tivesse uma linguagem mais fácil. Enfim, isso não é fácil de se fazer, mas é um projeto que eu já venho desenvolvendo com muito carinho. E pretendo em breve colocar no ar aí no YouTube, porque assim, para você beber cerveja, você não precisa entender de cerveja. Se você beber uísque, você não precisa beber de uísque. Por que para beber vinho você precisa entender de vinho, né? Então, facilitar esse acesso para as pessoas que querem entrar no mundo do vinho e se fascinarem pelas histórias, porque as histórias são incríveis, né? Eu falo que o vinho ele é uma história engarrafada. Alma, né? É uma alma, né? E eu brinco que quem bebe uísque, o papo é um, quem bebe cerveja, o papo é outro, quem bebe vodka, o papo é outro, quem bebe vinho, o papo é né? Tem sempre aquela coisa da amizade, mais da leve, emoção, tranquilo. mais tranquilo, né? Então isso é uma coisa que... E tem música no meio, tá? Claro. Vai ter música no meio, com certeza. Eu acho que a música, ela cada pessoa tem a sua trilha sonora de vida, né? Então acho que a música ela entra nesse lugar também, e é uma das minhas grandes paixões também. Então tentar unir essas duas coisas num programa, né? Num audiovisual, de alguma maneira fazer com que isso chegue até as pessoas e que as pessoas consumam de uma forma que elas entendam de uma maneira mais tranquila. Vamos ver, é um projeto que eu já venho fomentando ele há muito tempo e espero em breve poder realizar. Está no barril, por enquanto. Está no barril, exatamente. Está lá esperando. Exatamente. Agora, o Magal, como é que surgiu o Magal? A gente já sabe que a Débora te chamou e tudo mais, mas como você recebeu esse convite, né? Praticamente um presente para representar uma figura como o Magal. Paulo, né? deixa eu te falar uma coisa. Eu, jovem, muitas pessoas me achavam parecido com ele, né? Então, quando veio o convite da Débora e do Edinho para participar desse espetáculo, para mim foi um presente, né? Uma emoção muito grande. Ele é um ídolo, né? Uma pessoa que quebrou paradigmas, né? E que tem uma história maravilhosa. E agora, com esse musical, a gente está podendo entrar em contato com a história real da vida dele, né? E saber de todas as dificuldades. Eu acho que o Magal tem uma característica muito interessante, que eu já tinha desconfiança disso sem conhecer mais a fundo a vida dele como a gente está conhecendo agora, de ser uma pessoa muito autêntica, né? De não ter assim, vergonha de falar a realidade da vida dele, né? Um cara muito amoroso, um cara que valoriza muito a família, um cara que às vezes optou pela família, né, ao grande sucesso, a coisas que poderiam ter acontecido de maneira diferente na vida dele, que muitos
né? Você conhece muitos artistas, sabe que às vezes eles abdicam da família, abdicam de uma vida privada para atingir o sucesso, que é normal, sem nenhuma crítica, mas ele optou por isso. Então, eu acho que é uma história muito rica, muito bacana, e é um cara que está aí até hoje, né? Um cara muito requisitado, uma pessoa que, para todo mundo que eu falo que eu vou fazer, nossa, eu vou assistir, eu amo, eu sou apaixonada pelo Magal, acho uma pessoa incrível. Estou olhando esse trabalho com muito carinho, porque, além de tudo, ele é uma pessoa que está aqui entre nós ainda, né? Então, ele vai assistir, ele vai estar presente, então acho que isso aumenta mais ainda a responsabilidade de fazer esse trabalho. Eu imagino para quem está sendo representado a vontade de subir ao palco e falar, tô aqui. Sem dúvida, sem e ele dúvida. performático do jeito que é, né? Seria fantástico, né? E olha, é uma história muito grande, é uma grande homenagem também à mãe dele, né? Que foi uma pessoa, ele teve mulheres muito importantes na vida dele. A mãe dele era uma pessoa de personalidade muito forte, que teve muita influência não só na vida, mas como na personalidade dele também, né? Então, acho que isso tudo vai estar ali exposto nesse musical e para mim é um privilégio, um prazer e uma responsabilidade muito grande estar ali falando um pouco da história desse cara, que é um cara fantástico, né? E a gente termina. Antes de terminar, obviamente, voltar com você, vamos tocar mais uma. Vamos tocar uma que essa aí as pessoas conhecem bastante, foi um dos grandes, grandes sucessos do Magal. Vamos fazer Tenho. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho braços para abraçar-te, 1000 bocas para beijar-te, 1000 noites para viver. Tenho um mundo que é cor-de-rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho. Maravilha. Você vai percebendo aqui, né? Aqui não dá, mas os trejeitos, né? As manias, sim, já estamos pegando e ensaiando já um pouquinho. Tem muito, falta muito para chegar perto do Magal. Juan, queria agradecer. Me fala um pouquinho só, para terminar, dos seus projetos agora, né? Além do projeto de vídeo que você falou, né? Sobre o vinho e tudo mais. Televisão. Então, por enquanto, né, Paulo? Eu acho que o Magal, ele merece, ele precisa, é necessário que eu foque bastante nisso. Vai ser um grande desafio para mim. Contar a história desse nosso grande artista. Então, por enquanto, eu estou bem focado, bem determinado a entregar 100% de tudo que eu puder para esse espetáculo, que a gente estreia dia 20 de outubro, a gente fica até o final do ano lá no Teatro Porto, e desde já faço o convite para todo mundo que estiver aqui em São Paulo. A gente vai ficar em cartaz de sexta a domingo.
Então vai ser, eu acho que cada noite para mim, Paulo, vai ser uma catarse, assim, porque eu acho que no teatro a gente tem essa oportunidade de a cada noite, a cada espetáculo, aprimorar, acertar um detalhe, uma coisa. E eu acho que a grande diferença desse nosso grande artista, que é o Sidney Magal, são nos detalhes, nos pequenos detalhes. Então, acho que até o final do ano eu estou me dedicando bastante a isso. E, lógico, nas horas vagas eu me dedico à história do vinho, com a música também. Tá certo. Mas é isso aí. E fica o convite também para você fazer rádio. Opa! Aparecer no Jazz Masters, a gente bater um papo de música. Olha, vai ser maravilhoso, vai ser ser maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você na sua frente. Sou seu grande fã e fã do programa também. Sou fã também. Muito obrigado a vocês pela presença e sucesso, né? Grande nesse espetáculo que é o Magal. O Magal merece muito mais que o Amante Latino. E é isso. Estivemos hoje aqui conversando no Jazz Masters Talks com Juan Alba, o nosso Magal, em cartaz no Teatro Porto. É isso. Um grande abraço e até a próxima.